Hoje é terça-feira, é dia do escritório do Tribuna e hoje vamos discutir mais um tema em relação ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Vamos lá. Olha, a participação de crianças e adolescentes em shows e eventos tem regras claras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei garante o direito ao lazer e à cultura, mas impõe limites para proteger o público jovem. E esse é o nosso assunto de hoje aqui no escritório do Tribuna, quando eu recebo a doutora a advogada Amanda Ono, mais uma vez está aqui para nos auxiliar sobre um tema tão importante no nosso contexto atual. Bom dia. Bom dia, Nivan. Quais são os critérios básicos, os requisitos básicos, o que é que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente em relação a essa questão da participação de crianças e adolescentes em shows, atividades artísticas, culturais? Bem, Nivan, obrigada pela oportunidade de tratar sobre o tema. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, em específico, ele não regulamenta de maneira tão específica como vai se dar a entrada dessa criança ou desse adolescente em shows, boates e eventos similares. Mas ele, de fato, traz algumas proteções, como, por exemplo, você evitar a exposição daquele menor a bebidas alcoólicas, a ambientes inapropriados. E, no caso, existe uma regulamentação específica, vigente aqui no município de João Pessoa, de Cabedelo e Lucena, que é a portaria número 1 de 2015, que regulamenta justamente essa questão da entrada de crianças e adolescentes em shows e eventos similares e estabelece algumas regras, tanto para os pais, quanto para os responsáveis, quanto para o próprio estabelecimento também. Como é que ocorre na prática? Como eu reforço, isso é aplicável no município de João Pessoa, Cabedelo e Lucena. Então, em outros municípios, pode haver uma regulamentação específica. Mas, no caso dessa portaria, o que é que ela estabelece? Se o menor for possuir entre 18 anos incompletos e 16 anos de idade, ele pode entrar desacompanhado nesse tipo de evento. Mas é necessário que ele tenha uma autorização dos pais ou do responsável legal. Exatamente, inclusive com firma reconhecida em cartório, que é um procedimento necessário para conferir validade daquele documento. Então, se tratando de um adolescente que tem entre 16 e 18 anos incompletos, ele pode entrar desacompanhado, desde que exista essa autorização. Quando se trata de uma criança ou de um adolescente que possui menos de 16 anos, aí esses critérios já são um pouco mais rigorosos, porque ele não vai poder comparecer sozinho nesses eventos. Tem que ir com o pai ou responsável. Exatamente, com o pai, com o responsável legal, e eles ainda podem, inclusive, designar um terceiro com capacidade civil para acompanhar esse menor. E, no caso, essa autorização, ela também tem que ter firma reconhecida em cartório, assim como o adolescente de 16 a 18 anos que vai sozinho, também tem que ter a firma reconhecida em cartório para conferir validade àquele documento. E aquela pessoa que vai estar acompanhando o menor, ele tem que ter plena capacidade. Então, por exemplo, não pode ser outro menor que vai estar acompanhando aquela criança ou aquele adolescente também. Doutor, existe algum regramento em relação a até que horas a criança ou adolescente pode estar em eventos desse tipo? Não há um regramento acerca do horário, é muito mais acerca do ambiente que aquela criança ou aquele adolescente vai estar exposta. Pode estar em lugar onde venda bebida alcoólica? Ele pode estar, mas em momento algum isso significa que o adolescente ou a criança vai poder ter acesso a essa bebida. Então, ele vai poder frequentar esses ambientes, desde que acompanhado, se for menor de 16 e entre 16 e 18 sozinho, mas com autorização dos pais, certo? Mas ele não vai poder ter acesso a bebidas alcoólicas e, por exemplo, até o próprio cigarro, que é comum de vender em alguns estabelecimentos. Então, é muito importante que o estabelecimento, além de verificar a questão da entrada da criança e do adolescente, também se atente durante a própria organização do evento para evitar que esse tipo de bebida chegue à criança e ao adolescente. Em essas regras não sendo atendidas pelos estabelecimentos, a lei é dura em relação à punição? Com certeza, Nivan. O descumprimento dessas regras contidas na portaria constitui infração administrativa, inclusive passível de multa. Essa multa vai de 3 salários mínimos a 20 salários mínimos nacionais vigentes. Em caso de reincidência, inclusive, uma decisão judicial pode determinar o fechamento do estabelecimento pelo período de 15 dias. Então, é muito importante que você, que é um empresário, que é responsável pela produção desse tipo de eventos, se atente para, de fato, cumprir o que estabelece essa portaria e não somente resguardar o menor, a criança ou adolescente, mas também evitar o prejuízo
para a sua própria empresa. E é muito interessante, Nilvan, que essa portaria, além dela estabelecer essas diretrizes para o próprio pai ou para o responsável legal daquela criança, ela também estabelece alguns deveres para o responsável pelo estabelecimento durante a entrada, para que ele de fato se certifique de toda a documentação necessária para permitir aquela entrada. Então, você que produz esse tipo de evento, em que comumente há a presença de crianças e adolescentes, o que é importante que você se atente? Você deve exigir, no ato da entrada, o documento de identificação daquele adulto, daquele responsável que vai estar acompanhando a criança, tanto para conferir a maioridade, quanto para conferir o vínculo de parentesco com aquela criança, certo? E o termo de guarda, quando for o caso do responsável legal. E, além disso, é necessário também que o estabelecimento retenha essa autorização pelo período de 24 horas para fins de fiscalização. E como essa autorização ela é feita de maneira específica para aquele evento, não é como se o responsável precisasse ter de volta, porque é válido somente para aquele evento específico. Então, tem que ficar retido pelo período de 48 horas para fins de fiscalização também. Quem é que tem o poder de fiscalizar se está sendo cumprido? É o Conselho Tutelar? É o CONDICA, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente? Quem fiscaliza isso? O Poder Judiciário, ele tem a Justiça Integrada da Infância e Juventude, que concentra uma série de órgãos que, no âmbito da sua fiscalização, atuam em determinadas áreas para conseguir resguardar. Então, isso vai depender muito do caso concreto, acerca do órgão que vai fiscalizar. Mas essa fiscalização, ela existe e ela é contínua. Por isso que é importante que o estabelecimento se atente e o próprio pai é responsável pela criança e pelo adolescente também. Nós estamos falando aqui de eventos, as pessoas dizem, uma festa fechada. Uma festa lá privada, um show, etc, etc. Mas e quando é festa pública? Por exemplo, o caso lá de Cubati, do show de motocross, onde teve lá o Felco, um negócio, um cantor lá. É o amigo Neif. Onde depois colocaram lá para dançar, mas o evento não tinha como ter na portaria alguém pedindo essa autorização dos pais ou responsáveis, não tinha como pedir documento para saber se era menor ou não. Sei que estava cheio de crianças, cheio de adolescentes, participando de um evento à noite, num lugar aberto, onde é impossível se fiscalizar. E aí? Então, essa portaria, ela não cria um rol taxativo acerca de eventos que podem ou não se enquadrar. Então, é muito análise daquele caso concreto. Por exemplo, se você, enquanto produtor de algum show, ou então dono de algum bar, que normalmente coloca banda, coloca música, e cria-se aquele público, você vai estar se enquadrando naquelas condições. Mas quando a gente fala de um evento, principalmente promovido pelo poder público, que tem uma amplitude muito maior, que não tem essa questão de fiscalizar a entrada, aí realmente acaba sendo um regramento diferente. Aí o que aconteceu, o responsável é o poder público, como o promotor do evento. E também os responsáveis e os pais Pai e mãe. Pela criança e pelo adolescente, que detêm essa responsabilidade em qualquer circunstância. O bom é ficar atento, né, a tudo isso? Com certeza. E cumprir a lei. Muito obrigado, doutora. Disponha. Tá vendo aí? Mais um tema para a gente poder entender, né, as regras e o que disciplina a participação de crianças e adolescentes em eventos públicos ou privados, ou festas, ou espetáculos culturais, artísticos. E a gente trouxe esse tema para a gente poder entender mais um pouquinho acerca dele. Olha, uma notícia.